Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michel Salvador e eu quero agradecer ao professor Rodrigo pelo convite do Universo da Radiologia e dar os parabéns por essa iniciativa da Maratona do Bem que ele está realizando todo esse mês agora de novembro, e eu fico muito feliz em participar e receber o convite, e não pensei duas vezes em aceitar. Então assim, eu quero primeiramente agradecer a ele e a toda a equipe, a todo o canal Universo da Radiologia, tá bom? Essa aqui é uma mensagem que eu costumo deixar, eu costumo dividir com as pessoas, é mais assim um lema, uma meta assim que eu sigo no meu dia a dia. São praticamente 23 anos de profissão, e é mais ou menos isso que nesses 23 anos eu segui e tentei sempre estar firme nesse propósito, tá bom? Para quem não me conhece, tá, eu sou o professor Michel Salvador, sou tecnólogo em radiologia, sou graduado pela Universidade Paulista e pós-graduado em ressonância magnética. Sou idealizador acredito que algumas pessoas conheçam, do Tesla Team, que é uma plataforma que tem no Instagram e no Facebook, onde a gente leva um pouquinho do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tem dicas, enfim, alguns artigos, mas é um meio da gente conhecer as pessoas, interagir com as pessoas, poder ajudar e aprender com as pessoas. Então é um canal mais para troca de aprendizagem, tá bom? Então quem quiser, a gente está lá, pode seguir, vai ser muito bem-vindo. Hoje eu faço também, sou contribuidor da plataforma MR Online, onde acredito que todos conheçam, a maior plataforma que tem na América Latina em ressonância magnética, e é com muito orgulho que eu faço parte dela também, tá bom? Então, antes de mais nada, em qualquer exame que a gente vá realizar, não só especificamente da pelve, mas em qualquer tipo de exame, a gente precisa ter organização, né? A gente precisa ter uma organização na sala de exame, no contexto geral, tá? Aqui essa da minha sala, eu planejei esse armário com as medidas das bobinas, aonde os cabos não ficam não ficam dobrado em nenhum momento, elas ficam esticadas. Mas Michel, para quê? Por quê? Porque esses cabos eles possuem uma fibra, e com a temperatura muito baixa, isso com o tempo ela pode até ir romper e ficar muito tempo enrolado. Uma bobina que você não usa diariamente faz com isso tem um certo grau, danifica, e isso vai gerar problema, vai gerar um desconforto, vai gerar um custo para a entidade onde você trabalha, da clínica onde você trabalha, né? E o pior, você vai ficar sem a bobina e não vai conseguir realizar o exame, e às vezes você precisa adaptar outros tipos de bobina e você não vai conseguir ter um exame de boa qualidade, tá bom? Então o ideal sempre é organizar. Eu tenho um método de trabalho assim. Vamos supor, vou fazer um exame de joelho. Eu chamo o paciente porque o paciente ele já é meio predisposto a não querer fazer um exame de ressonância, né? Ele já vem com aquela dúvida. Então eu vou fazer um exame do Ricardo. Eu vou chamar seu Ricardo. Quando eu chamo o paciente, aí eu vou preparar a sala, ele vai ficar ali dentro da sala, vai ficar observando isso, já vai se passar 1, 2, 3, 4, às vezes 5 minutos. E é um tempo que você está perdido. É um tempo que o paciente que já tem uma predisposição a não querer fazer o exame, para ele já é muito. Talvez ele desista de fazer o exame nesse período. Então, o que eu aconselho a vocês fazer? Como eu faço? Eu vou chamar o paciente, eu já deixo a sala preparada. O ideal é deixar até um pré-cadastro, né? Já chamar pelo worklist o paciente e já deixar preparado. Você saber o que você vai fazer. Não deixar para resolver o que você vai fazer com o paciente ali de pé te olhando. Então você já tem que ter isso determinado, né? O que você vai fazer com esse paciente, tá bom? Alguns erros, né, que o pessoal comete,
E assim, eu quis mostrar para vocês assim a forma correta de pegar numa bobina. Isso aqui é uma bobina de crânio, então assim é errado pegar na parte superior, onde aqui tem o encaixe, né? E esse encaixe pode não estar encaixado de uma forma correta e ela pode cair. E se cair, vai gerar todo aquele transtorno. No mínimo, você vai levar uma dura, uma chamada muito forte. Muito forte. Né? Tem serviço que você pode até ser mandado embora. Né? Porque isso é falta de cuidado, falta de comprometimento. Então vai pegar a bobina, pega pela base com as duas mãos. Nunca pegar assim por cima e deixar toda essa parte aqui pendurada de uma certa forma. Então, sempre ter cuidado em pegar a bobina, pegar ela segura, prestar atenção no que está fazendo. São suas ferramentas de trabalho, né? Então, assim, além de ser cara, isso vai gerar muito transtorno, tá bom? A parte muito importante para você ter sucesso no seu exame, o comprometimento que você tem com o seu paciente, essa parte de humanização, é você atender bem o seu paciente, é você dar toda a atenção para ele, mostrar que você sabe o que você está fazendo. Hoje o paciente ele não quer fazer um exame de ressonância. Poucas pessoas que vêm com o intuito, não, pode fazer tranquilo, são poucas pessoas, de 10 pessoas, 2 pessoas você consegue fazer tranquilamente, as outras pessoas ela vem predisposta a não querer fazer, porque ela ouve falar, já viu alguma coisa ou vai pegar informação errada na internet. Então você tem que ter um poder de convencimento, você tem que mostrar que você sabe, para aquela pessoa falar assim, não, eu estou em boas mãos, é um profissional qualificado, eu estou tranquilo, pode fazer meu exame, eu confio em você. Então a gente tem que ter toda a atenção com o paciente, mostrar para ele que a gente está ali para ajudar. Então, deixar ele, eu costumo colocar um paciente em qualquer exame, não só em pelve, mas em qualquer exame. E antes de iniciar o exame, eu falo assim, seu fulano, tudo bem? Posso começar o exame? Tem algo que está incomodando o senhor? Então, assim, ele falou, não, pode fazer. Ok, acabou, aí você vai conseguir fazer seu exame tranquilamente. Sempre conversar, orientar o paciente, instruir o paciente. Nunca deixar para fazer isso durante o exame, senão você não vai conseguir. Vamos citar um exemplo aqui, você vai fazer um abdômen. Ali na sala você já tem que ter a percepção da apneia do paciente. Faz um treino com o paciente. Fala assim, vamos lá, comigo, respira fundo, segura. Ótimo, é isso aí que eu vou pedir para o senhor. Então, orientar o paciente. Não, depois que começar o exame, você ficar ali no microfone tentando passar algo para o paciente. Não, a gente tem que olhar na cara do paciente. Ver que pelo olhar a gente vê que ele entendeu ou não. Tá bom? Então, assim, não é uma perda de tempo você ficar ali 5 minutinhos conversando, instruindo o paciente. Tá bom? Ah, Michel, mas a agenda é muito corrida. Não importa, não importa. Então, assim, você vai posicionando o paciente e vai instruindo ele também, se você não quer perder muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre ressonância magnética da pelve, tá bom? Principalmente um protocolo para endometriose, tá? Então, aqui a técnica de ressonância magnética, ela, assim, aumentou demais, que pela sua resolução espacial e pela assim, a capacidade multiplanar de contraste, de mostrar, de ter um realce, então assim, de as estruturas, enfim, é o melhor exame que eu costumo falar em diagnóstico por imagem, tá? É um exame que não tem radiação ionizante, mas assim, Michel, mas por que aumentou tanto? Porque hoje, com essa nova geração de médicos, a própria graduação deles fazem com que eles se especifiquem melhor, principalmente na área de diagnóstico, né? Por exemplo, na ressonância magnética, o ultrassom, de uma certa forma, depende muito do equipamento e de quem está fazendo o exame. Né? Então, assim, por isso que há anos atrás ficava com falso diagnóstico, porque não tinha um diagnóstico tão preciso,
tá bom? O ideal é fazer esse exame num equipamento no mínimo de 1,5 Tesla, tá? No mínimo. Então assim, mas campo aberto dá para fazer, mas não vai te dar uma riqueza de detalhes, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da aula é falar um pouquinho sobre o protocolo, a programação, parâmetros, sequências e o pós-processamento. Vou mostrar um pouco de patologia também, mas eu não vou ficar falando de cada patologia, é só demonstrar para vocês, tá? Essas patologias a gente não foi tirado de nenhuma plataforma, nada. São imagens que eu fiz no meu dia a dia e eu fui selecionando algumas coisas que eu achei interessante, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Aqui é a localização da pelve, né? A pelve ela é dividida por 3 compartimentos: anterior, posterior e lateral. Quanto à sua particularidade, né? O útero é revestido por 3 camadas de tecido: o perimétrio, o miométrio e o endométrio, né? Que a gente vê a anatomia, a parte do endométrio, o miométrio e o perimétrio, né? Por exemplo, o endométrio é a camada mais interna, né? Formada pelo tecido. Então assim, ela é altamente vascularizada. Então assim, ela é muito sensível, né? A definição de endometriose e a caracterização dela é pelo seu crescimento, né, do tecido endometrial e das glândulas escromos. Ou seja, a sua localização ectópica é fora dos seus limites uterinos. Aí ela é definida como profunda. Quantas vezes vocês chegaram a ver um pedido médico RM de pelve para endometriose profunda? Por quê? Porque ela está fora dos seus limites e acima de 5 milímetros, tá bom? Aqui onde alguns pontos, alguns focos, né, onde pode ter endometriose, não apenas no útero, né, mas ela pode ter também na bexiga, pode ter aqui na vulva, pode ter no ânus, pode ter no intestino, pode ter na tuba uterina, no perônio, na parede abdominal, já peguei também. Então todos esses pontos aqui é onde pode ter a endometriose, tá bom? O preparo, o procedimento, assim, é de cada instituição. O preparo tem que ser muito satisfatório. O que assim, na clínica, o que a gente faz, eu recomendo a vocês fazer: o paciente entrar na sala já com a punção venosa, já está com a punção. O paciente é orientado a esvaziar a bexiga. Mas Michel, não vai com preparo com a bexiga cheia? Sim, porque às vezes a gente pega lá RM de pelve e quando a gente vai ver é para estudo da bexiga. Então é muito mais fácil a gente esvaziar a bexiga do que encher a bexiga. Então viu que é para endometriose, não é nada para espessamento de bexiga, para estudo da bexiga, então a gente pede para esvaziar. Porque com a bexiga vazia o paciente se sente muito mais confortável. E além de permitir a identificação de pequenas lesões. A bexiga muito cheia vai ficar totalmente desconfortável para o paciente, vai pedir para parar o exame para querer ir no banheiro, que vai falar que não está conseguindo segurar mais, e o pior, pode esconder algumas pequenas lesões, tá bom? As imagens de alta resolução da pelve são sujeitas à degradação pelo artefato de movimento, como respiração e a peristalse das alças intestinal. Então isso é um problema, né? Além do preparo tem que estar muito satisfatório, a gente tem que pegar, caso o paciente não tenha nenhum tipo de alergia, a gente tem que administrar o Buscopan, né? O Buscopan. Qual que é a minha dica aí para vocês? Fazer o Buscopan é com o paciente deitado, lentamente, certo? Porque hoje perdeu um pouco assim como que eu posso dizer? A qualidade assim. Antigamente esse medicamento ele duraria até mais tempo. Hoje é muito rápido e perde o efeito, né? Então muito rápido. Então tem serviço que deixa com soro, com Buscopan, vai fazendo pinga-pinga. Tem serviço que divide o Buscopan no começo, aí o Buscopan no fim.
ou tem serviço que faz tudo de uma vez lentamente, tá bom? O que também outro preparo que na clínica a gente faz? A gente usa o gel vaginal e o gel retal. Ah, Michel, mas aqui eu não faço. Não tem problema, não tem problema. Isso vai de cada serviço. Mas por que é utilizado o gel retal, o gel vaginal? Para distender o fundo do saco e permite a melhor delimitação, ou seja, eu consigo ver a estrutura no seu começo e no seu fim, né? E aí eu consigo ter uma melhor visualização de pequenas lesões, né? Eu utilizo 20 ml de gel, né, vaginal. Além disso, o preparo está super bom, tem que estar. É administrado mais 60 ml de gel retal, né, com o objetivo de aumentar a detecção de lesões no intestino ali, menores e múltiplas, né? Então, assim, tem algumas lesões que pode dar uma endometriose na parte assim do ânus, do reto. Então, assim, a gente consegue distender isso daí e a gente consegue visualizar de uma forma mais satisfatória. Michel, mas a paciente não teve relação sexual. Não se faz, isso é lógico, não se faz, tá bom? Agora tem paciente que não autoriza. O que eu faço? Quando acontece isso comigo, eu vou consultar o meu médico. E eu falo com ele, falo, doutor, o paciente não autoriza fazer o uso de gel retal e vaginal. Ele vai simplesmente falar, tudo bem, pode fazer. E isso vai ser relacionado no laudo, né? O laudo médico vai uma observação que o paciente não autorizou o uso de contraste, o uso de gel retal, gel vaginal, enfim, vai tudo documentado, tá bom? Então, o preparo é de cada instituição, né? O importante é que fique bom, né? Então, aqui, primeira coisa, posicionamento, não só na pelve, mas em qualquer exame que a gente vá fazer. O posicionamento, aqui, olha, tá errado. Olha onde que está a área que eu quero estudar. Lá para cima. Eu não quero fazer coxa, né? Eu não quero pegar um terço médio da coxa. Não é isso. Então a gente tem que tirar o bumbum e lá acontece isso. Acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com todo mundo. Tem hora que a gente erra. Então a gente... Só que assim, errar não é o difícil. O problema é a gente ter a capacidade de ir lá e corrigir. Então tem que ter. Tem que ter. Eu errei aqui, eu fui lá e reposicionei a bobina, marquei de novo, tá bom? Então não adianta a gente começar um exame com mau posicionamento. Você não vai ter sucesso, não adianta, tá bom? Aqui, ó, ficar atento. Olha aqui, olha. Deixei esse caso para mostrar para vocês. Bexiga muito cheia. Vocês acham que esse paciente vai continuar, vai conseguir fazer o exame de 20, 25 minutos? Isso aqui é a primeira sequência. Olha o tanto que está a bexiga. Enorme, não pode. Olha isso aqui, ó, a sujeira. Como que eu vou visualizar aqui a região da ampola retal? Então, chegou nesse nível aqui de sujeira, não dá para fazer. Não dá para fazer. Mostra para o seu médico, fala, doutor, por isso que eu começo sempre com sagital T2, para ver toda essa região da ampola retal. Doutor, olha, na minha opinião está muito sujo, o senhor quer dar uma olhada? Posso continuar? Vou prosseguir o exame ou não? Pronto, nesse caso aqui, não, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês, olha aqui, ó, sem o gel e olha com o gel. Aqui, né? O gel vaginal, o gel retal, né? Sem gel e com gel. Olha a diferença. Então eu consigo ver, olha aqui, ó, toda a estrutura toda colabada, a gente não perde informação. Agora aqui não, a gente consegue ver todo o seu segmento, toda a sua estrutura bem delimitada, né? Consigo ver tudo certinho, tá bom? Então por isso que é importante o uso do gel retal e o gel vaginal, tá bom? O que tem de errado nessa imagem aqui? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Além de estar uma imagem com uma resolução muito ruim, né? Mas isso não vem ao caso. O que a gente vê que está de algo errado aqui? Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui é bexiga. Ou seja,
não é, líquido de urina, não é. Isso aqui é gel. Então pode ver aqui na uretra aqui que a enfermagem utilizou o gel vaginal no canal da uretra, ou seja, encheu a bexiga de gel. Ah, Michel, isso pode acontecer, principalmente você pegar uma senhorinha, né? Então, assim, tem que ter todo um cuidado, toda uma técnica para passar o gel, não errar o caminho. Então, assim, e cabe a nós identificar, opa, algo está errado aqui. Então é diferente, né, a gente vê a densidade, né, assim, do líquido, né, e com o gel a gente é totalmente diferente. O gel é muito mais e tem muito mais hipersinal, né? Já a urina já nem tem tanto sinal assim. Então tem que tomar cuidado a parte da enfermagem e principalmente a gente atentar saber ver essa diferença, tá bom? Então aqui os dois protocolos que eu tenho, tá? Da rotina pelve, localizador, sagital, coronal space, axial, coronal, axial T277. Então tá tudo aqui, pré e pós contraste. O que tem de diferente num protocolo, numa rotina de endometriose, tá? O que eu faço? Primeiro, eu começo pelo localizador. Isso assim, isso é com o paciente com preparo bom, assim, a gente já dando sequência no exame. Feito o Buscopan, então eu começo pelo um sagital T2 turbispinheco, um coronal isotrópico space, e aí eu já vou para as difusões, porque para não perder o efeito do Buscopan, tá? Porque a difusão é muito sensível. Então, se começa com aquele movimento peristáltico, a gente já vai perder um pouco de informação. Aí eu faço um axial um axial T2 útero com 3 milímetros, um coronal e um sagital T2. Isso aqui é aqueles FOVs dedicados, tá? Eu divido o Buscopan em duas partes, tá? Eu faço 10 ml no começo e 10 ml na metade, tá bom? Então eu uso o Buscopan deitadinho aqui e depois durante o exame eu peço para a enfermagem ir lá depois que eu fiz toda essas sequências, ela vai e injeta mais o restante do Buscopan, ou seja, eu vou ter praticamente todo o meu exame protegido pelo Buscopan, tá bom? Aqui é o planejamento, né, da pelve, pegando toda a extensão certinho, planejamento do sagital T2. Essa aqui é a minha imagem T2. Então tá com a bexiga, olha aqui que eu comentei com vocês a diferença, né? Aqui tá quase um meio hipossinal, aqui já tá mais gritante, né? Bem hipersinal. Então a bexiga satisfatória, gel vaginal, gel retal. Olha a diferença aqui, ó, na ampola retal, tranquilo, limpinho. Então assim, aqui eu não vou perder nenhum tipo de informação, tá bom? Aqui a programação do coronal, Michel, mas não é reto? Não, é conforme o endométrio, né? Então a gente angula aqui conforme o endométrio. Passa 90 graus e a gente faz aqui essa programação, cortando de anterior para posterior, tá bom? E essa é a minha imagem do coronal. O axial, a mesma coisa, cortando de superior para inferior, passando um corte ou mais nessa região perpendicular ao endométrio, tá? Para que ele nos dê uma informação assim, anatomicamente correta, tá bom? E essa é a minha imagem do axial. Então ficou assim, ó, sagital T2, coronal T2, axial T2, axial T2 FET7, in out phase, para ver estudo de sangue, as difusões com B0, 50, 500, 700, aqui é o mapa de ADC. Então, assim, o B, quem vai determinar é o seu médico, o serviço que você trabalha. Aqui o pré e pós-contraste. É um axial
ter um vibe volumétrico 3D. Então aqui é a programação do eixo curto, ou seja, com FOV dedicado, com FOV menor, com uma espessura de corte bem menor, com 3 milímetros. E aqui eu começo sempre também pelo sagital, para que através da imagem sagital eu consiga fazer o planejamento dos outros planos, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você aqui o sagital T2 com FOV dedicado, com uma espessura de corte de 3 milímetros. E o que dá a diferença? Olha aqui, ó, é gritante, mesmo paciente, tá? Então aqui com FOV normal, no sagital T2, 240 por 100, com uma espessura de 5 milímetros. Olha aqui com FOV dedicado, com uma espessura de 3 milímetros. Eu consigo ver melhor, delimitar toda essa área aqui, né? Essa mucosa, a gente consegue ter uma ampliação da imagem sem perder a qualidade de resolução. Olha a diferença. Uma imagem coronal. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho, mostrar as patologias, né? Então aqui eu tenho o mioma, né? Na sequência sagital T2, coronal T2, axial T1, FET7. Aqui é a parte da uma subtração que eu fiz. Aqui um axial T2. Aqui um pós-contraste, vibe no plano sagital e aqui no axial, tá bom? Então isso aqui é um mioma gigante. Aqui é um abscesso, aqui é um plano sagital, né? T2, né? E aqui a gente vê esse aumento de volume aqui. Isso aqui é um abscesso, tá? Tá na parede abdominal. Aqui, ó, com a parede espessa, irregular e com restrição no seu interior. Então, isso que a gente tem que se atentar. Veio o pedido de pelve, a gente tem que ver realmente o que o médico quer estudar, né? Porque assim, se a paciente vai marcar uma pelve para estudo de endometriose, é um tipo de preparo. Agora, se é para ver um abscesso, é para ver um mioma, enfim, não há necessidade de fazer aquele preparo mais rigoroso, né? Igual da endometriose que a gente faz, é um preparo de 3 dias. Então, assim, judia bastante, né, do paciente. Então, não tem necessidade de eu pedir para um paciente fazer um preparo de 3 dias para ver um abscesso na parede abdominal, né? Então, aqui está o axial T2, o axial T1, o FET7, um sagital. Isso aqui depois dá pra gente traçar o tamanho, né? Delimitar certinho pro próprio cirurgião. A difusão, um axial pré e pós-contraste. Olha aqui que ele houve um realce todo periférico e um sagital, e aqui a subtração, tá? Então assim, é um exame super tranquilo. Ah, Michel, mas para esse exame você usou protocolo de endometriose? Não tem necessidade, tá? Aí a gente usa o protocolo rotina normal de pelve, tá? Então, protocolo para endometriose é uma coisa, como de multiparamétrica é outra coisa, diferente de um protocolo de pelve masculina. Tem todas as suas particularidades, tá? Vamos ver o próximo caso aqui. Aqui então é um mioma e uma imagem cística no ovário esquerdo, né? Então aqui a gente tem todo esse mioma. É comum isso daí, é comum, acometendo toda essa parte aqui, lado direito. E aqui a imagem cística no ovário esquerdo, né? Aqui a difusão. Aqui é uma placa endometriótica, né? Pegando toda a parede posterior do colo, do útero e do colo. Tudo isso aqui, olha como que está espessado isso aqui. A diferença com a parte inferior com essa parte aqui posterior. Olha a diferença, olha o tamanho. Então isso aqui é tudo um espessamento, tá bom? Miomas, né? Vários miomas. Mas se vocês repararem, todas as imagens, todos os exames que eu estou fazendo, olha o preparo. Bem satisfatório, né? Bem legal, né? Bem limpinho.
Aqui uma endometriose de parede abdominal. Olha aqui, ó. Tá? Ela aqui no sagital, pode ver que até um espessamento aqui da parede, né? Houve um aumento aqui. Então a gente vê todo. Então essa aqui é uma endometriose de parede abdominal. Aqui ainda, o axial pré e pós-contraste, mais a subtração. Aí eu fiz um plano sagital para ele ver também toda a sua extensão. Uma endometriose de cápsula ovariana aqui. Ah, Michel, mas como que eu consigo? Olha aqui, ó, a cápsula, né, ovariana no esquerdo, né, bem fininha, no ovário esquerdo. Olha aqui do ovário direito, parece tá mais preto, né, tá mais grosseiro, né, ou seja, isso é um espessamento. Como que eu consigo ver isso aqui se não tiver com preparo satisfatório? Então olha a importância que é, né, um preparo bem legal. A gente pode deixar de dar um diagnóstico por um preparo mal feito, né? O paciente às vezes você fala para fazer uma coisa, ele não faz um preparo adequado. Então olha a diferença aqui, ó, ovário esquerdo, tá bonitinho, a gente não consegue, né, praticamente ver, só um risquinho aqui bem discreto. Agora há esse espessamento no ovário direito, então tem essa diferença, né? E isso causa tudo dor. Há um espessamento difuso na mucosa do reto, né? Olha aqui, na mucosa do reto, e com um processo inflamatório infeccioso, né? Pode ver aqui, ó, nesse plano sagital, tá? Então, quando a gente fala que vai estudar pelve, não é só útero, ovário, endométrio, não, é todo um contexto geral. A gente tem que se preocupar com tudo que está em sua volta, né? Então, olha, tem uma lesão aqui para cima, eu não vou pegar, tem que pegar. Vamos estudar esse caso aqui, às vezes a dor dela, o foco, o início é aqui e reflete para cá. Então, assim, a gente tem que olhar, ter uma visão mais ampla, né? Ver tudo, né? Não ficar só naquela visão assim, reto, tem que ter aquela visão periférica também. Então aqui a gente tem um nódulo, né, intramural na parede, né, fúndica anterior. Aqui um espessamento na parede posterior. Aqui a gente vê que ainda assim está bem delimitado, né, as fibras, né. Aqui já não tem essa delimitação, tá uma coisa única, né, que é um espessamento. Aqui as camadas a gente vê que está bem definida, né? A gente consegue ver uma a uma. Aqui já não, é um aglomerado, né? Tá tudo uma única coisa. Então isso também provoca dor. Aqui o espessamento. Aqui tudo normalzinho, né? Bem diferente, né? Olha para voltar aqui, ó, espessado, olha o tamanho que é e um que é normal. Aqui essa paciente ela foi fazer um exame, tinha um aumento de volume, veio com esse pré-diagnóstico, aumento de volume na fossa ilíaca direita, provável massa tumoral. Foi fazer ultrassom, fez um ultrassom em um serviço, o médico não conseguiu relatar, não viu, e aí a gente pegou, no primeiro no scout a gente já viu que o que é nada mais que ela tem, um rim pélvico à direita, ou seja, estavam falando que ela tinha um aumento de volume, um provável tumor, né, e nada mais é que um rim pélvico, né, então por isso que eu falei, o ultrassom depende muito de quem faça e do equipamento, né. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que conhecer toda a anatomia. Não adianta nada eu fazer esse exame e não saber o que eu tô vendo, o que eu estou fazendo. Então, a gente tem que sempre estar sabendo o que está sendo feito. Aqui no plano axial, T2, tá o rim aqui. Aqui já com axial vibe com contraste.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui está a parte aqui do Tesla, o Instagram meu. Aqui tem os meus contatos. Eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica, a gente está lá e sempre estou à disposição. Quiser mandar um oi, alguma coisa, a gente sempre quer ajudar, compartilhar. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Rodrigo, ao Universo da Radiologia, e foi um grande prazer. Espero que tenham gostado. Até mais.